pessoal! A gente prometeu no nosso último vídeo e hoje vamos mostrar para vocês como fazer em casa um croque-monsieur ou croque-madame, que é um dos sanduíches mais típicos da França. Já que o euro está alto demais e as fronteiras estão fechadas, essa é uma maneira de matar a saudade ou de fazer sua versão caseira dessa maravilha francesa. Mas antes, primeiro começamos contando um pouquinho da história desse sanduíche, que parece ter entrado no cardápio de um café parisiense do Boulevard des Capucines pela primeira vez em 1910, lá em Paris. A origem desse tipo de sanduíche prensado parece vir dos aborígenes nômades australianos, mas no contexto francês passou a ser conhecido no café Le Bel Âge no início do século XX. O croque ficou tão famoso que, inclusive, em 1919, o escritor Marcel Proust fez referência ao croque-monsieur em sua obra A Sombra das Moças em Flor. Não se sabe ao certo o porquê desse nome, mas uma teoria é que em certas partes da França, croque significa um pão passado em ovo batido antes de ser tostado. Os senhores, que seriam então equivalentes ao monsieur, gostavam então de pedir em Paris um lanche simples e rápido de ser feito. Muito bom esse fast food francês, hein? A diferença do croque-monsieur para o madame é que no croque-madame colocamos um ovo sobre o molho e o queijo gratinado. Fica ainda mais irresistível. Muita gente fala que o croque-monsieur é um misto quente metido à besta, mas o que diferencia mesmo ele do nosso sanduíche brasileiro é o molho bechamel, que dá um sabor todo especial. E é com esse molho que a gente começa a nossa receita de hoje. Daí você já pode imaginar que o segredo da culinária é que dos mínimos detalhes pode despontar a riqueza de um prato. Então, para fazer o molho bechamel, a gente vai precisar de alguns ingredientes. A gente vai precisar de leite, cebola, manteiga, farinha de trigo, e salientando que todas as medidas desses ingredientes elas estão na descrição aqui do nosso vídeo. Aqui a gente tem mais leite e para temperar o molho, então vocês podem usar noz moscada, sal, quem quiser também utiliza pimenta. Então a gente começa colocando numa panela 1 litro de leite integral, então a gente pode usar. E também, para dar uma aromatizada nesse leite, a gente vai utilizar uma cebola. Aqui ela está cortada em 2 partes para incorporar mais no leite enquanto ele vai esquentando. É só tapar então a panela e de vez em quando dar uma mexidinha e deixar esquentar o leite, então sem precisar ferver. Depois a gente retira a panela do fogo e pega uma outra panela então para iniciar o preparo do roux,
O roux, então, que é um processo francês de cozinhar manteiga com farinha até que se forme um creme bem homogêneo. Continuando, então, a gente coloca nessa panela 50 gramas de manteiga e depois mais 50 gramas de farinha de trigo e fica então misturando. Depois de misturar bastante até que a farinha cozinhe bem, a gente coloca o leite que foi aromatizado com a cebola e só seguimos então na mistura. Nesse momento apenas o leite é usado, então é a hora de retirar aquela cebola e adicionar na panela então só o leite mesmo, o leite aromatizado. Então, para fazer o molho bechamel, a dica é ir adicionando o leite aos poucos, enquanto a gente fica mexendo. No final, é só adicionar noz moscada e sal a gosto. E lembrando então, para quem quiser, pode incluir pimenta também. Agora chegou a hora da montagem do nosso sanduíche e os ingredientes que a gente vai precisar são esses daqui. Então a gente tem o queijo gruyère, presunto, o pãozinho que tá aqui, manteiga e o nosso delicioso molho bechamel. Tradicionalmente, o croque monsieur ele é feito com pão de forma, mas aqui a gente vai usar um pão de leite caseiro em fatias, cortado em fatias, que fica também delicioso. Claro, o queijo também ele pode ser substituído, mas a gente recomenda o gruyère, que ele é suave, ele tem um sabor um pouquinho mais adocicado. O queijo emmental também é bastante usado para se fazer croque monsieur, mas você pode usar o queijo de sua preferência. Afinal, a gente está fazendo uma versão brasileira do croque. Então, passo a passo agora, a gente passa manteiga em cada uma das fatias. Depois vem o presunto, aqui então 2 fatias, e o queijo gruyère. Fechamos o sanduíche e na sequência vem o molho bechamel para cobrir o croque. Uma outra alternativa é também colocar um pouco do molho bechamel já dentro do sanduíche. Então no topo, depois de fechar o sanduíche, a gente ainda põe mais queijo gruyère. A dica é não economizar no queijo, tá, pessoal? Para finalizar, a dica é colocar essa delícia no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 minutos, ou até quando você achar que o queijo gratinado já está no ponto. Enquanto o lanche esquenta, é hora de fazer o ovo. Afinal, nosso croque monsieur vai virar um croque madame caprichado. Então aqui é simples, é só colocar um fio de azeite numa frigideira, um fio de azeite de oliva, pode ser um azeite qualquer, quebrar o ovo e adicionar um pouquinho de sal.
Então, no momento de retirar o croque do forno, é só adicionar o ovo no topo e decorar com umas folhinhas de tempero verde. Fica bonito e saborosíssimo. Parece que teve mais gente que aprovou. E não poderia ser diferente, já que esse é o nosso primeiro vídeo da série Cultura Gastronômica Francesa, em que iremos não somente mostrar como são feitos alguns pratos franceses, mas também falar um pouquinho de sua história, destacando aquilo que diferencia a cultura francesa. Aguarde novidades e confira as nossas playlists.